Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. Por que eu estou aqui deitada, gente? Porque tá um sol de rachar o coco. Eu fui cedo fazer aquele exame de audiometria do Ravi. Não fiz na primeira clínica, né? Que é o lugar onde a gente pretende fazer a terapia com ele. Mas eu achei um outro lugar, porque eles cancelaram a consulta, o exame em cima da hora, né? E aí eu achei um outro lugar, porque é aquela coisa, gente, dinheiro na mão, gasta, né? É um gás que acaba, uma fralda que vai embora, sabe assim? Então não podia passar, né? Aí eu peguei, corri atrás, consegui uma clínica, fiz o exame hoje mesmo, né? Voltei, chegamos agora. Aí o marido tá ali na frente, arrumando, trocando o óleo da moto. E eu tava aqui refletindo, né, sobre uma situação que aconteceu. Algumas situações. E aí estou aqui deitada. Deixa eu me arrumar aqui melhor, peraí. E aí eu tô aqui refletindo, né, sobre algumas situações que acontecem. As situações que acontecem na vida da gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já choraram de raiva? Sabe assim, quando acontece alguma coisa que você queria ter tido uma outra atitude, uma outra resposta, só que na hora você é pego tão de surpresa que você não consegue reagir? Pois é, aconteceu comigo. Nesse final de semana uma pessoa falou uma coisa pra mim e não foi o que a pessoa falou, sabe? Eu tava num lugar, né? Minha mãe, quando era pequena, ela costumava dizer assim: Suzana, você não tem ideia do que eu sou capaz de suportar só pra ver a felicidade de vocês. E é verdade, gente. Depois que você tem filhos, eu não sei se acontece com todo mundo, tá? Às vezes eu tenho a mania de falar as coisas generalizando, né? Mas nem todo mundo é eu e nem todo mundo vai agir como eu, e isso é normal e é esperado, e graças a Deus por isso. Porque nós somos seres diferentes e cada um pensa de um jeito, né? Age de um jeito, interpreta as coisas de uma outra maneira, tal. Mas comigo, aquilo que ela dizia se tornou realidade, sabe? Eu passei a suportar muito mais coisas em prol da alegria das crianças do que eu imaginei que eu fosse capaz, né? Na verdade, antes das crianças, eu sempre fui uma pessoa que não aceitava muitas coisas, sabe? Eu era muito rígida, né? Assim, tipo, me fez, aprontou comigo uma vez, é uma vez só e acabou e pronto, acabou. E em alguns aspectos eu ainda mantenho isso, né? Só que se for, por exemplo, essa situação que eu vou contar pra vocês, né? Eu vou contar a situação e aí depois a gente volta nesse ponto aqui. Mas entendam isso, que por causa das crianças eu passei a suportar mais coisas, né? Então o que aconteceu? A gente tava num lugar e aí aconteceu uma situação com uma criança, né? A criança quase se afogou, né? E aí ficou todo mundo apreensivo, né? Tudo. Aí todo mundo reunido ali conversando, né? Que era uma fração de segundos, tal, pra criança se afogar. E de repente, uma das pessoas que estavam na roda, um homem, gritou comigo. Assim, foi super rude comigo, super grosseiro comigo. E falou assim: mas você também, você deixa a Maia livre aí, né? Andando sozinha. Várias vezes eu percebo que ela tá muito longe do campo de visão de vocês. Vocês, leia-se, eu e o pai, né? E, gente, aquilo me pegou tão de surpresa que eu não soube como reagir, sabe? E é muito, muito, muito ruim quando acontece alguma coisa que te pega de surpresa, que você não sabe como reagir, que você não tá esperando aquilo, então você não sabe o que responder, né? E, nossa, gente, isso tá ruminando na minha mente, sabe? Uma simples frase que a pessoa fala é capaz de acabar com os seus dias, né? Uma simples frase que a pessoa fala, às vezes, dói mais que um tapa no rosto. Uma simples frase que a pessoa fala, às vezes, é capaz de acordar vários monstros que estavam dormindo em você, né? Aí vem aquele sentimento de rejeição, vários sentimentos, assim, sabe? Vários sentimentos. E aí, eu tô até agora me perguntando o que deu na cabeça dessa pessoa pra falar aquilo comigo.
Eu não fiquei chateada do que ele falou, mas da maneira como ele falou, sabe? E aí eu fiquei pensando o contrário. E se fosse o meu marido que falasse daquele jeito com a esposa dele? Eu fico pensando o tanto de gente que ia sair em defesa dela. Entendeu? Mas aí ele falou aquilo comigo, ninguém me defendeu, porque eu fui pega de surpresa, né? Acho que todos foram. E ficou aquele silêncio assim, sabe? Eu tentei me defender, mas não consegui, porque... E, gente, aí eu mandei uma mensagem, né? Pra pessoa, mas a pessoa não visualizou, não sei se porque não quis, ou se visualizou, mas não tem aquela confirmação de leitura, né? Que fica azulzinho. Então, não sei, aí depois eu apaguei a mensagem. Só que tudo que eu falei na mensagem... Ops, peraí. Pausa pra esperar as crianças passarem aqui atrás, né? Que eu tô na rede, eles conseguem passar aqui. Como eu ia dizendo, e eu acho que era isso que eu tava dizendo, né? Eu não fiquei incomodada do que ele falou pra mim. Eu entendi que foi um alerta, né? Porque assim, gente, esse lugar que a gente costuma ir é um lugar fechado, né? É um lugar de família, é um lugar que gente de fora não tem acesso, portanto as crianças não conseguem sair, né, sozinhas, abrir o portão sozinhas. Então sim, quando a gente tá lá eu fico mais tranquila, sabe? Porque sempre tem gente perto, né? Por exemplo, se ela chorar, alguém que tá perto vai ouvir, né? Daí ele falou assim, mas aqui tem cachorro, tem não sei o que, isso, aquilo. A cachorra nunca mordeu ninguém, né? Por que ela morderia a Maia? Mas é um animal, a gente não tem como controlar. Sim, ele tá certo, né? Mas a Maia não chega perto da cachorra, a cachorra também não costuma chegar perto da Maia, a não ser quando a Maia tá comendo, né? Que aí a cachorra vem perto, mas não é só da Maia, ela vem perto de qualquer criança. Quando tá comendo carne, essas coisas, então sempre a Maia, quando tá comendo, tá perto de mim, até porque tem questão de engasgo, né, gente? Todas aquelas coisas. Então, assim, de vez em quando, ela... Então, de vez em quando, ela desce, assim, e vai pro parque brincar, né? Andar, explorar, e eu realmente nunca me preocupei. Editando o vídeo... Oi, pessoal. Editando o vídeo, e eu percebi que faltou falar uma coisa muito importante, né? Lá é um lugar que tem piscina. Aliás, eu comecei a história falando da criança que quase se afogou, né? Então, gente, ali ao redor da piscina, eu nunca deixo ela sozinha, né? Não sei qual é a visão dele sobre isso, também não me interessa, né? Mas eu nunca deixo ela sozinha ali, principalmente, gente, porque a Maia, ela não tem medo, ela pula, sabe? E também, o Ravi sempre tá na piscina, mas ele sempre tá com boia, né? De vez em quando ele tira, mas ele fica ali na beiradinha. Enfim, a gente sempre tem que estar em cima de criança, né? Principalmente quando tem água por perto. Eu fico mais tranquila quando ela tá lá no parque, né? Porque ela sempre tá nos parques por aqui perto da minha casa. Ela sempre tá acostumada a subir as escadas, descer. Isso é garantia que ela não vai cair, não vai se machucar? Não. Mas eu estar também em cima dela é garantia que ela não vai se machucar? Não. Porque, como eu falei, como eu vou falar mais à frente aí, até dentro de casa eles se machucam, gente. Às vezes a gente tá com a criança e a gente acaba machucando. Às vezes eu vou virar assim de costas, eu acabo chutando a Maia, porque ela tá bem no meu pé e eu não tô vendo. Outro dia eu fui virar e o dorso da minha mão bateu na cabeça do Ravi assim, ó. Ele chorou copiosamente porque ele achou que eu tinha batido nele de propósito. Até eu explicar que eu não tenho olho nas costas, que eu não sabia que ele tava ali e que eu fui virar de uma vez pra jogar o negócio no lixo e ele tava bem atrás de mim com a cabeça no rumo da minha mão, ó. Sabe? Entre outras coisas várias que já aconteceu, eles estando comigo olhando em cima. E em cima eu olhando. Aconteceu, né? Então, assim, só pra deixar claro, que quando eu digo que fico mais tranquila é quando ela está ali pelo parque, pelo gramado ali do futebol, né? Enfim, uma outra coisa importante também é que sempre quando ela desce pra lá, eu aviso pro pai, porque geralmente o pai tá do lado ali brincando, né? Aí eu falo pra ele, ó, fica de olho na Maia. Eu não falo, mas a gente se comunica assim, ó, fica de olho na Maia ou no Ravi que tá aí, né? Porque pensa só, enquanto às vezes eu saio correndo atrás da Maia, o Ravi fica na piscina, mas o pai tá lá brincando, fazendo outra coisa pro lado de lá. Então, às vezes, para não estragar a diversão dele, eu faço o quê? Eu falo pra ele, passa o olho na Maia que eu vou voltar lá pra piscina onde tá o Ravi. Entende? Mas são combinados, gente, que nem todo mundo é obrigado a saber, né? Aliás, ninguém é obrigado a saber. Mas acontece, né? Vamos voltar pro vídeo. Mais uma coisinha que eu lembrei aqui, né? Essa mesma pessoa que me deu esse esculacho, né? É uma pessoa que sempre que tá com filho,
Agora eu não sei mais, porque eu nunca mais ouvi falar, né? Mas várias vezes a criança se machucou enquanto estava com ele, né? Então, tipo assim, aí fica aquela pergunta, né? Quem é fulano na fila do pão pra querer vir te esculhambar? Porque foi um esculhambo, gente, desculpa. Então, eu quero deixar claro assim pra vocês que eu não me chateei com o que ele falou. Foi um tom de alerta, né? Mas eu não gostei da maneira que ele falou comigo. Completamente grosseiro, rude com as palavras. Ele chegou a aumentar o tom de voz comigo, né? Quando eu tentei rebater, eu falei, não, mas eu não ligo de deixar ela solta, né? Aí ele, mas devia ligar, porque aqui tem cachorro, tem isso, tem aquilo, e eu me tranquei, gente, sabe? E aí eu, como eu falei pra vocês, eu mandei mensagem, mas eu acho que ele não viu, ou se viu, eu não sei, entendeu? Mas ele também não respondeu. E eu digo pra vocês uma coisa, gente, a minha mãe também dizia isso, né? Às vezes eu chegava na casa dela e tinha acontecido alguma coisa lá no quintal que ela morava e ela tava chateada, chorando, e ela falava. Aí eu virava pra ela, né, na minha santa inocência, porque uma coisa, eu tô falando com vocês e olhando pro céu, gente, porque o céu tá lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar. Olha isso. Que coisa mais linda, né? É, olha, é de uma beleza. E aí, olhando para as nuvens, me dando uma clareza, sabe? No que eu tô falando. E aí, às vezes, eu chegava na casa dela, ela tava muito chateada, estressada, né? Com alguma rusga que tinha tido no quintal. E aí, eu falava assim pra ela, né? Na minha santa inocência, que era isso que eu tava dizendo. Que a gente só entende a dor do outro quando a gente experimenta essa dor, né? É que nem o que eu tô contando aqui pra vocês. Pra algumas pessoas, vai parecer assim, nossa, que besteira, que bobagem. E sim, pra você pode ser uma bobagem, mas pra mim não é, gente. Porque é como eu falei, a infância, né, tem uma frase que diz assim, a infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira. Então, às vezes, um monstro que estava adormecido, a pessoa faz isso aqui, aquilo volta à tona. E o pior é você não conseguir falar pra pessoa o que você tá sentindo, entendeu? E aí aquilo vai criando uma bola de neve que fica ali entalado no seu estômago e você tenta engolir, não vai, você tenta vomitar, não vai, sabe? Você já passou por isso, aquela raiva que fica te consumindo? Então, aí minha mãe dizia assim, né? Aí eu chegava na casa da minha mãe quando tava tendo essas tretas lá, aí eu falava assim pra ela, mãe, deixa de ser boba, mãe. Você vai se deixar ser consumida por isso. Não dê às pessoas o poder de destruir a sua vida, o seu dia, a sua semana. Aí tinha dia, gente, que ela chorava de raiva, sabe? E eu olhava aquilo e ficava pensando, meu Deus, como pode, né? A pessoa se permitir alguém interferir dessa maneira, né? Na vida dela, transformar o humor dela desse jeito. Até, gente, que eu comecei a experimentar essa coisa de chorar de raiva. E isso acontece quando a gente não consegue expressar o que a gente tá sentindo, sabe? Então, é muito complicado. Ontem eu chorei. Nossa, eu chorei. Assim, copiosamente, sabe? Chorei. Fiquei uma hora chorando. De raiva daquilo. Eu não sei se eu fiquei mais com raiva da pessoa. Eu não sei se eu fiquei com raiva das pessoas que estavam ao redor e não fizeram nada. Eu não sei se eu fiquei com raiva de mim por eu não ter tido reação. Sabe? Você sabe, já passou por isso? Me conta aqui nos comentários. Se você já passou por uma situação dessa. Se já aconteceu com você. Sabe? É muito revoltante, gente, é muito frustrante. E é uma pessoa que me conhece pouco. A gente não tem intimidade. E mesmo que a gente tivesse intimidade, é como eu disse, eu não consigo imaginar o meu marido falando assim com a esposa dele. Aliás, eu não consigo imaginar o meu marido falando isso pra mulher nenhuma. Porque o meu marido não é assim, né? É outra coisa. Eu estando presente num lugar que o meu marido fizesse o que essa pessoa fez, com certeza eu não ia me calar, né? Com certeza eu ia reagir. Eu ia falar, opa, baixa esse tom de voz, né? O quê? Pilito? Obrigada. Obrigada, amor. Obrigada, meu amor, linda. Então, assim, na verdade eu não sei exatamente o que tá me causando mais raiva, mais indignação nessa história toda, sabe?
Sei lá, gente, são coisas que eu não sei nem o que dizer, sabia? Eu não gostei da forma como eu fui tratada, eu me senti humilhada, eu me senti hostilizada, né? E tipo, é como eu tô falando pra vocês, eu espero que fique claro. Eu não achei ruim o que ele disse, né? Como eu disse, foi uma forma de alertar, enfim, uma preocupação dele. Mas, gente, eu sempre criei as crianças soltas, assim, principalmente num ambiente, principalmente não, em ambientes que eu considero seguro. E se a gente for pensar, nenhum ambiente é seguro. Porque até na minha casa eles se machucam, gente. Sabe, que nem agora, eu tô aqui conversando com vocês, eles estão lá na frente. Mas às vezes a Maia corre aqui no corredor e tem um pinguinho de água, ela escorrega e cai. Às vezes o Ravi desce a escada, falha um degrau e ele cai. Às vezes brincando de bicicleta, ele cai. Todo dia eles choram porque bateu a cabeça em algum lugar, porque bateu a perna, porque um bateu a cabeça no... Eles estão vivendo, gente. Eles estão vivendo e quem vive se machuca. Viver é isso, né? Então, que fique claro, não foi o que ele disse, eu entendi, agradeço o alerta. Foi a forma de falar, sabe? Eu acho que já que ele estava tão preocupado, ele podia ter me chamado no cantinho. Ó, Su, né? Assim, 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 assado. Ou então chamasse o pai das crianças. Mas não. Ele foi inoportuno, porque ele aproveitou um momento que estava todo mundo ali nervoso com o acontecido da outra criança, né? Pra me colocar na roda, me deixar constrangida. Gente, eu não tive resposta. Eu só lembro que eu falei assim. E olha como que é a mente da gente, né? A mente da gente protege a gente dos traumas. Eu lembro que a única coisa que eu consigo lembrar desse momento foi que eu falei assim pra ele, eu não ligo de deixar ela assim. Porque eu sei que aqui ela tá segura. Ah, mas deveria ligar. Foi a hora que ele aumentou o tom de voz, né? Porque aqui tem cachorro, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Sabe? Então... é difícil até falar assim pra vocês. Fiquem alertas, né? Se preparem pra quando as pessoas pegar você de surpresa, pra você saber o que falar. Mas é uma coisa tão assim... que é tão inesperado que a gente só trava, né? Só trava. E eu vou dizer pra vocês que eu só vou melhorar quando eu conseguir falar com ele e expor toda a minha indignação, sabe, gente? Porque, ao contrário do que ele fez comigo, eu quero fazer diferente com ele. Eu quero chamar ele num cantinho e falar de boa com ele. Falar, olha, eu não gostei do que você fez, você me hostilizou. Ah, mas não era a minha intenção. Você vai me ouvir. Aquele dia você falou o que você quis e quem fala o que quer, escuta o que não quer, não foi? E você ainda deu sorte que eu não falei nada. Você me pegou tão de surpresa, tão desprevenida, aliás, por uma atitude que eu jamais esperava de você, porque você me parece ser um cara calmo, gentil e bacana. Só que eu conheci um lado seu que eu não queria ter conhecido. E me chamou a atenção, inclusive, para outras coisas, né? Que eu não vou citar aqui, porque, enfim, não cabe, né? Mas eu fiquei pensando assim, quem verdadeiramente é essa pessoa? Sabe? Enfim, casos da vida, né?